Irmãos, nós com certeza nós vivemos um tempo especial, né, dentro da nossa história como humanidade, por conta que a internet, as mídias sociais nos proporcionam muitas boas coisas e nos proporcionam conhecer mundos diferentes, se conectar com pessoas de diferentes lugares do mundo e saber o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E ter contato com diferentes visões de mundo, mesmo nós estando separados por quilômetros de distância. Mas, claro, o ponto negativo de tudo isso é que nós podemos ter contato e começar a ver o mal de forma maior do que 50 anos atrás, né? Então, 50 anos atrás, o que você ia saber sobre filosofias diferentes ou sobre problemas que acontecem? É o que acontecia na tua região, é o que acontecia na cidade do lado e tudo mais. E uma das coisas que tem acontecido, que nós estamos vivendo no nosso presente momento, é a secularização. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas que não servem a Deus, elas fazem parte de uma religião que elas, por vezes, não querem admitir que seja uma religião, mas que é o secularismo, onde o homem está no centro e o homem cria as regras de todas as coisas. E como consequência disso, nós vemos claramente instituições importantes sendo atacadas, como a família, como a igreja, e, e os papéis sendo invertidos de diversas formas, né? Então, em alguns países mais desenvolvidos, como alguns países na Europa e como nos Estados Unidos, o secularismo é algo que já está extremamente avançado, como por exemplo, os Estados Unidos, agora o Donald Trump, ele tirou, né? Mas eles já tinham, por exemplo, pessoas trans no exército, ou pessoas trans disputando esportes, né? Disputando esportes de igual para igual, coisa que a gente ainda não vivencia no Brasil, porque nós somos um país subdesenvolvido em relação a eles em vários sentidos. E o que eu particularmente acredito que o que eles estão vivendo lá hoje, nós vamos viver no nosso país daqui 30, 40 anos, talvez. Então, o que nós, como cristãos, hoje precisamos começar a pensar é que tempos escuros poderão vir para as próximas gerações, para as crianças, para os adolescentes, e, e como eles vão resistir a isso, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as instituições, como Deus criou as coisas, sendo fundamentados na verdade, na palavra de Deus. Então, ao longo desse ano, fiz alguns sermões falando um pouco sobre família, sobre alguns aspectos, e o último sermão que eu falei mais especificamente sobre a mulher foi um sermão que eu preguei sobre a vida de Abigail, que foi uma mulher muito importante na história de Israel e também foi uma mulher muito importante na vida de Davi. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a vida de Esther. Eu quero falar nessa noite sobre como Deus conta com mulheres fortes. Deus conta com mulheres fortes, porque nesse ataque que nós sofremos as instituições, a família, o homem e a mulher, a inversão de valores e como a mulher é vista ou como o homem é visto é algo que é muito real. Então, nada mais importante que nós olharmos alguns exemplos nas escrituras de mulheres que foram mulheres influentes, de que não foram mulheres que ficavam, que não eram mulheres que eram só donas de casa ou trabalhadoras, como a Bíblia está como a Bíblia está cheia desses exemplos, mas a Bíblia também apresenta exemplos de mulheres extremamente influentes, mulheres extremamente proativas, mulheres que mudaram o percurso político de uma nação. E uma dessas mulheres é Esther, e nós temos muito a aprender com a vida dela e aprender sobre isso, sobre como Deus conta com essas mulheres. Então vamos ler capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Esther. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther.
capítulo 1, verso 1 em diante, nos diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a carta segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela.
Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, a benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando, pela segunda vez, se reuniu as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Irmãos, essa história, como nós acabamos de ler aqui, por vezes nós acabamos de ler essa história aqui em 3, 5 minutos no máximo,
Mas só esses 2 primeiros capítulos aqui que nós acabamos de ler conta com uma história de anos, de pelo menos 7 anos ou mais. Então, essa é um ponto importante, sempre quando nós lermos as Escrituras, nós entendermos, porque nós gostamos de ser imediatistas às vezes, né? Nós queremos que as coisas aconteçam, mas olha só esse processo que nós acabamos de ler. Demorou 7 anos, 2 capítulos que nós lemos em 5 minutos, talvez. Tem 7 anos de história, pelo menos 7 anos de história. E essa história aqui, ela nos apresenta, então, esse rei Assuero, um rei poderoso, um rei que governava sobre 127 províncias, ou seja, era muita coisa. E ele decide fazer essa festa que era uma festa comum, como os jantares políticos que nós temos quando os presidentes se encontram, né? Então, eles promoviam essas festas, mas claro, hoje em dia isso não dura tanto tempo, mas nessa época durava dias e dias, e Assuero ele decide promover essa festa, convidar os reis dos outros impérios, e o que você faz, né? Que um homem poderoso como Assuero que tem quando ele convida outros homens poderosos, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar poder. Né? Foi o que aconteceu agora. O Putin se encontrou com o Trump na Alasca. O que o Trump colocou? Colocou os brinquedinhos dele gigantescos lá, os aviões caça-níqueis mais poderosos para passar. Né? O Putin nem esperava, até deu uma olhada para o lado, assim, o Trump explicou o que era. E o que aconteceu alguns dias depois? A China, a Coreia do Norte e a Rússia se encontraram num desfile gigantesco, onde cada um colocou, onde a China demonstrou todo o poderio bélico que ela tem. Então, isso é um ego masculino, né? De demonstração de poder. E é isso que estava acontecendo aqui. Assuero, ele promove essa festa gigantesca, ele convida todos os reis e ele simplesmente usa o melhor que ele tem. Olha que o verso 6, por exemplo, nos mostra. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. O vinho era dado de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Então ele promove essa festa, ele vê vasos de ouro para servir o vinho, é aquela festa com o melhor que ele tinha. E claro, o rei ele era casado com uma rainha muito bela. O texto aqui ele trata de demonstrar isso, que Vasti era uma mulher bela, era uma mulher formosa. E Vasti, ela faz o que uma primeira dama faria. Ela também promove uma festa, ela também dá um banquete para as mulheres. Agora, o que acontece daqui para frente é algo muito interessante, porque em determinado momento da festa, e o texto ele trata de nos mostrar isso, que eles estavam bebendo muito, né? No verso 8 diz, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Imagina você ter vinho, bebida à vontade para um monte de homem que quer beber. E é isso que estava acontecendo. Eles estavam bebendo à vontade conforme eles gostariam de beber. Em algum momento dessa festa, quando eles estavam bêbados já, o texto nos mostra que Assuero, bêbado, ele tem uma ideia genial. Já que ele está demonstrando todo o poder que ele tem, já que ele está demonstrando toda a glória do reino dele para os outros reis, e está demonstrando todo o seu poder, por que não mostrar também para os outros homens como ele era conquistador? E por que não mostrar a mulher dele também para os outros homens? O problema é que esse ritual que ele está pedindo aqui, ele não está pedindo para Vasti entrar e se aparecer, ele está esse ritual que ele está pedindo aqui é um ritual onde Vasti entraria completamente nua na frente de um monte de outros homens, porque Assuero simplesmente estava querendo demonstrar o seu poder.
E Vasti, ela se nega a fazer isso, porque isso é insanidade. Isso é insanidade do orgulho, de um orgulho masculino, de um coração distante de Deus, de você querer se gloriar de maneira errada, de você demonstrar, de você humilhar o teu cônjuge, como era o que Assuero estava prestes a fazer, simplesmente por causa do ego dele, do orgulho dele, de querer aparecer, de querer mostrar que era melhor. Então, Assuero aqui, ele está cometendo um erro gigantesco. Ele tá prestes a querer humilhar a sua esposa por conta do seu ego, por conta do seu orgulho. E Vasti, ela se nega, ela se recusa a fazer isso. E isso enfurece Assuero. Assuero, ele se sente confrontado por Vasti. Então ele reúne todos os eunucos passado, né? Ele reúne todos os eunucos para discutir o que eles fariam agora então com Vasti. E o que você acha que vários conselheiros do rei, de um dos reis mais poderosos, que eles fariam? Eles com certeza dariam um conselho que agradasse os ouvidos de Assuero. E foi esse o conselho que eles deram. Eles consultaram e eles falaram, olha, o que ela fez foi algo muito errado, ela deve perder o reinado, ela deve ser afastada e o reinado dela deve ser dado a outra mulher. O que chama atenção nesse primeiro capítulo, que é um capítulo bastante narrativo, ele está apenas nos contando, apenas introduzindo como será a história daqui para frente, é que Vasti ela toma uma atitude e ela arrisca perder o reino, como ela perde, mas ela cai atirando, no sentido de que ela toma uma atitude de não ser humilhada na frente de outros homens, simplesmente por causa do ego deles. E essa é uma atitude gloriosa, e essa é uma atitude de uma mulher que toma uma posição no momento certo, no momento que ela precisava tomar uma posição. E ela arrisca perder o reino, como ela perde, mas ela prefere perder o reino do que ser humilhada na frente dos outros homens. Uma atitude certamente difícil, uma atitude certamente difícil de ser tomada naquele momento, mas é isso que ela toma. Essa atitude que ela toma. E nesse momento, então, começa-se um novo processo para se escolher uma nova esposa para o rei. É isso que o capítulo 2 começa a nos descrever, que agora o rei ele distribui cartas ao longo de toda a província, ao longo de todas as nações que faziam parte do seu reino, pedindo então para que fossem separadas mulheres, mulheres belas, mulheres virgens, mulheres jovens, para que passassem agora por esse processo de preparação. Veja que é um processo longo. O texto nos mostra que essas mulheres elas ficavam um ano se preparando com os ungüentos, com uma alimentação. Não era simplesmente chegar e você já ia se apresentar para o rei. Você passava um ano por esse processo de preparação até o momento que você ia para ficar nem um dia, né? Você ia pela manhã, tarde, saía um período curto e da qual talvez eu reolhasse, porque nesse processo as mulheres demoravam um ano, mas durante esse um ano passaram várias mulheres pelas mãos de Assuero. E talvez depois desse processo todo o rei simplesmente olhasse e dissesse, não quero, não tenho interesse. E é nesse momento que Esther, ela aparece, ela era uma mulher judia do povo de Israel, que havia perdido seus pais, como o texto nos mostra. O nome dela, na verdade, né, hebraico era Hadassah. E ela havia sido criada então por esse tio Mordecai, que havia assumido esse papel de pai na vida dela, de líder, e havia instruído, criado nos caminhos do Senhor, inclusive orientou ela nesse processo, orientou nesse momento para que ela não falasse qual que era a sua nação, por quê? Porque ela era uma judia, uma nação que havia sido escravizada pelo povo, pela nação pelo reino da qual Assuero governava, e
E agora ela começa a fazer esse processo, e o que chama atenção aqui é que Esther, ela vai numa direção contrária do que as outras mulheres vão. Então, a maioria das mulheres aqui, elas fazem todas as regalias que estavam disponíveis a elas para elas usarem, os ungüentos, a alimentação. Veja que o texto nos mostra que quando elas iam se apresentar diante do rei, elas poderiam levar o que elas quisessem de joias, de coisas que embelezariam elas. E Esther, ela decide ir no caminho oposto. O texto nos mostra que ela simplesmente pede o básico, o que era necessário para ela fazer durante esse 1 ano. E ela não leva nada. E ela não opta por nenhuma joia reluzente ou por nada que fosse exterior para externar beleza. E a Esther, na simplicidade e na genuidade da atitude dela, que conquista o coração de Assuero, e da qual Deus aqui está usando ela, nesse momento, soberanamente, como nós conhecemos a história de Esther, para futuramente libertar o povo de Israel de ser exterminado. Então, o que esses 2 capítulos de Esther estão nos mostrando, a atitude de Esther aqui, não é uma atitude da qual Deus está condenando, por exemplo, ou falando contra uso de joias, ou contra algo nesse sentido, né? Porque Esther não optou por isso, é por isso que ela alcançou o objetivo. Mas nos mostra que a atitude do coração de Esther, por Esther ela ser uma mulher que entendia sobre quem Deus era, porque ela havia crescido com o temor do Senhor no coração, por ela ser uma mulher que aqui ela está tomando uma atitude de liderança, mas ela não está liderando sozinha. A submissão de Esther, que é uma submissão bíblica, é uma atitude que a exalta nesse momento. Por quê? Porque ela está agindo aqui, assumindo um cargo de liderança, que é ser a rainha, que é estar ao lado do rei, mas ela está debaixo da autoridade de Mordecai. Ela não está tomando nenhuma atitude por si só, ela não está liderando por si só, ela está debaixo da submissão de Mordecai. E essa beleza feminina da vida de Esther, que faz ela, ao longo de todo o processo, de toda a vida dela, acertar em decisões, acertar em atitudes. Quando o rei ele instaura depois, mais para frente, um decreto da qual ele quer exterminar Israel todo, com quem que ela vai falar primeiro é com Mordecai. Depois, quando ela precisa assumir uma posição onde ela precisa falar com o rei, numa atitude extremamente arriscada, porque olha só o que Assuero fez quando Vasti se negou a assumir. E agora, depois, mais para frente, você lê a história, você vai ver que Esther se encontra numa posição muito parecida, onde ela precisa entrar na presença do rei quando ele está no meio de uma festa. O que é uma atitude ousada de forma contrária do que Vasti fez. Vasti se negou num pedido que o rei fez. Esther tinha que entrar quando o rei não tinha pedido. E nesse momento ela vai falar com Mordecai e ela fala: vamos orar, vamos jejuar. Eles jejuam por 3 dias, eles buscam um direcionamento do Senhor. E ela toma uma decisão certa. Quando ela entra para falar com o rei numa atitude extremamente arriscada, o rei estende para ela o cetro e não a pune. Ela alcança a benevolência aos olhos do Senhor. Então, essa palavra que aparece já aqui no início é a mesma palavra que aparece para descrever a mulher em Provérbios. Ela alcançou, no verso 17, diz: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela alcançou benevolência
E ela, como Provérbios 12 vai nos mostrar que a mulher que teme ao Senhor, ela alcança benevolência aos olhos de seu marido, ou, enfim, das pessoas da liderança instituída e assim por diante. O que nós podemos aprender com a vida de Esther é que Deus ele conta com mulheres fortes. Deus conta com mulheres fortes. Mas a força das mulheres é demonstrada sempre de maneira diferente da força dos homens. A força das mulheres sempre é demonstrada de maneira diferente da força dos homens. Homens demonstram força, tomando atitudes, assumindo responsabilidades, liderando. Mulheres demonstram força, tomando atitudes ao lado de homens. Então, claro, esse é sempre um trabalho conjunto, porque se você tiver homens fortes, se você tiver homens responsáveis, homens que assumem o seu papel, como consequência natural você vai ter mulheres fortes. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, no discurso da Erika, da Erika Kirk, né, que o Charlie foi assassinado. O discurso dela de uma mulher forte, dizendo: o movimento que meu esposo começou não morrerá. Vocês não fazem ideia do que vocês acabaram de incendiar aqui dentro. Isso demonstra uma mulher forte que estava sendo guiada por um homem forte. Porque o Charlie Kirk era um cara diferenciado, um cara fora da curva, um homem corajoso, um homem de fé, um homem que criou um movimento nos Estados Unidos, nas universidades, fazendo as pessoas se voltarem, os jovens se voltarem à palavra de Deus, orarem nas universidades. Ele criou esse movimento chamando os jovens a entenderem quem Deus é. Pela atitude dele de liderança, de ser este homem, naturalmente a mulher dele também é essa mulher. E agora ela diz: agora eu vou assumir esse papel de liderança, porque ele se foi. Então o chamado ele sempre é conjunto. Nós teremos uma igreja com mulheres cada vez mais fortes se nós tivermos homens cada vez mais fortes. Mas esse precisa ser um trabalho onde nós entendemos que a força dos dois lados é demonstrada de maneira diferente. Homens lideram e mulheres são chamadas a liderarem ao lado de homens. Como Esther está fazendo aqui. Esther, ela está assumindo um cargo de poder, um cargo político acima de Mordecai. Rainha, quem era Mordecai? Era um judeu que passava lá na frente, que via as coisas, mas ele não era nada politicamente, ele não era absolutamente nada. Mesmo ela tendo assumido um cargo acima de Mordecai como mulher, em nenhum momento na sua história, como nós acabamos de ver aqui, ela toma alguma atitude sem consultar Mordecai. Em nenhum momento ela diz: eu sou rainha agora e você é o meu tio, que é meu pai, que me criou, eu vou tomar as atitudes por mim mesmo. Em nenhum momento ela faz isso. E essa é a sabedoria que o mundo não tem, que os relacionamentos no mundo não nos mostram, que os relacionamentos quebrados deste mundo secular que nós vivemos quer inverter. Essa mentira de mostrar que o feminismo quer nos contar, de que para uma mulher ser forte ela precisa ser completamente independente. Ela não precisa de homens, ela precisa fazer isso por ela mesma. E essa é uma praga que nós precisamos nos proteger, que nós precisamos proteger as nossas crianças, que nós precisamos entender como pessoas, como cristãos, como famílias, porque, como eu comecei falando na introdução do meu sermão, eu acredito que isso vai ficar ainda mais forte, especialmente no nosso país, nos próximos anos. Que as coisas tendem a piorar antes de melhorar. Eu acredito que no longo prazo as coisas vão melhorar, mas que a curto prazo sempre piora antes de melhorar. E que é nesse contexto onde as nossas crianças vão crescer, é nesse contexto onde nós ainda viveremos e da qual nós precisamos, nesse momento, nos voltar para esses exemplos que as Escrituras nos deixou, exemplos de mulheres fortes, exemplos de homens
que lideraram conforme a vontade de Deus, demonstrando o papel que eles realmente são chamados a exercer, para que dessa forma nós sejamos fortalecidos como família, nós sejamos fortalecidos como igreja, e nós consigamos exercer um papel influente na sociedade que nós somos chamados. Igreja, a palavra igreja, vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. Chamados para fora. Nós, eu e você, somos chamados para exercermos influência nesse mundo caído, de domingo a domingo. Nós recebemos a direção do Senhor no domingo e amanhã, a partir de amanhã, nós temos trabalho no reino de Deus para fazer. Nós somos chamados a exercer essa influência, nós somos chamados a exercermos essa influência no mundo aí fora. Nós somos chamados para fora. Nós não somos chamados para ficarmos dentro de quatro paredes e ficar compartilhando das coisas da fé e compartilhando das coisas boas e usufruindo das coisas boas e é isso. Não, nós somos chamados para uma missão. Foi isso que Jesus disse quando ele se encontrou com os discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. E a nossa missão, ela começa na nossa família e nós recebemos o direcionamento dessa missão na igreja para que nós consigamos ser influentes na sociedade que nós vivamos. Então, eu realmente espero que todos nós cresçamos ao longo dessa semana, que você como família, que você como mulher, cresça no conhecimento, na sabedoria do Senhor, no papel que você é chamado, que nós homens também cresçamos, para que dessa forma nós possamos ter mulheres fortes, e que dessa forma nós consigamos influenciar, ser verdadeiros missionários nesse mundo, como o Senhor nos chamou para ser. E aqui eu concluo uma frase muito interessante que tinha na porta do seminário, onde eu estudei. Na porta do seminário tinha, quando a gente ia sair, né? Você entrava na hora de você sair, tinha uma frase: lembre-se que daqui para fora você é um missionário. Então, toda vez que você ia sair do seminário, você lia essa frase. Porque isso é importante. Lá no seminário você está com um monte de pastor, você está com um monte de colega, que todo mundo é crente, todo mundo está trabalhando e está tudo certo. Mas dali para fora, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós somos missionários, nós somos chamados para influenciar as pessoas lá fora através da nossa vida, falando, compartilhando, vivendo, sendo exemplos naquilo que fazemos, naquilo que falamos. E que o Senhor nos ajude nessa missão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra e esse exemplo tão belo de coragem, de sabedoria que nós temos através da vida de Esther. Eu peço, Senhor, que o Senhor que Tu nos abençoe como igreja, nos ajudando a entender cada vez mais o nosso papel na nossa família, como homens, como mulheres, como pais, como esposos, esposas, como mães, para que dessa forma nós consigamos cumprir com a nossa missão fora da igreja. Que nessa semana que se inicia, o Senhor renove as nossas forças, o Senhor nos dê a sabedoria necessária para tomarmos decisões, para falarmos coisas que enaltecem o Senhor e que realmente causem uma mudança na sociedade, que causem uma mudança nas pessoas que convivem conosco diariamente, para que dessa forma o Teu reino venha, para que dessa forma o Teu reino se expanda neste mundo através de cada um de nós. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada família da nossa igreja, cada criança que está se desenvolvendo. Que o Senhor abençoe cada adolescente que enfrenta o ambiente de escola, que enfrenta um ambiente muitas vezes contrário à Tua palavra, muitas vezes contrário a tudo que eles aprendem aqui no final de semana. Que o Senhor esteja os protegendo, que o Senhor esteja com a Tua boa mão, guardando a mente e o coração deles, para que eles amem o Senhor, para que eles se voltem para o Senhor. Que da mesma forma, os nossos lares sejam realmente um pedaço do céu nessa terra, que nós consigamos compartilhar de boas coisas e vivermos um ambiente agradável, de paz, de alegria, de esperança, de amor, onde
nós possamos ser influências e influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.